Ok, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, em nome do seu presidente, em toda a diretoria. É uma grande satisfação, um grande prazer estar no Rio de Janeiro, aqui no CRO, para ministrar esse curso sobre tomografia acomodizada do feixe cônico. Desejo também todo sucesso, a nova diretoria também, e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimentos, qualquer dúvidas que vocês possam ter. Eu sou Marcelo Cavalcante, sou professor associado 3 da disciplina de Radiologia do Departamento de Estomatologia da Universidade de São Paulo. Sou coordenador do Laboratório de Imagem Terceira Dimensão da USP e coordeno o curso de extensão universitária em tomografia computadorizada, que eu vou mostrar, inclusive, para vocês no final da aula, um curso de 5 meses, curso de aperfeiçoamento, um fim de semana por mês, sobre aquisição, processamento, treinamento, discussão de casos clínicos. Dou aula na disciplina de radiologia, sou radiologista na graduação, na pós-graduação, curso mestrado, doutorado, coordeno também um curso de especialização em radiologia odontológica, também na USP, como esse curso de extensão universitária, que é um curso curto também de 5 meses na área de tomografia. Então, eu estou aqui para ministrar aulas sobre tomografia computadorizada do feixe cônico, interpretação e diagnóstico para o cirurgião dentista. Também gostaria de agradecer aqui os presentes também. E, inicialmente, eu gostaria já de deixar o meu e-mail à disposição de vocês, mgpcaval@usp.br, aqui no meu canto inferior esquerdo. O site do laboratório também está à disposição, www.lab3d.com.br, onde vocês têm acesso aos nossos cursos, a nosso método de trabalho, o que é desenvolvido dentro do laboratório lá da USP, específico em tomografia computadorizada, interpretação, em assessoria para dentistas, para radiologistas de todo o Brasil. E o meu e-mail já está à disposição de vocês. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, por e-mail, alguma dúvida, questão da aula, fiquem à disposição. Podem escrever que assistiram o meu curso no CRO do Rio, e eu estou à disposição para vocês. Se um dia vocês passarem em São Paulo também, será um prazer recebê-los no laboratório. Sei que todos são bem ocupados, mas se um dia estiverem por São Paulo, passarem na USP, é um prazer mostrar para vocês a nossa faculdade, o Lab 3D. Estamos à disposição, por e-mail também, fiquem à vontade, para qualquer tipo de esclarecimento. Um pouco do nosso trabalho, aqui no Brasil, nesses 17 anos, exclusivamente sobre tomografia computadorizada, onde, em 1997, depois do meu doutorado, eu fui fazer um pós-doc em tomografia computadorizada da face, nos Estados Unidos da América, onde eu fiquei 3 anos, de 97 a 2000, e eu retornei implementando esta metodologia aqui no Brasil, em tomografia computadorizada para odontologia. E aí desenvolvi desde 2000 vários projetos, trabalhos, cursos, e que vem nesses 17 anos aqui no Brasil e mais 3 nos Estados Unidos. Então, são 21 anos, trabalhando exclusivamente com tomografia computadorizada. Então, um resumo do nosso trabalho: foram 73 artigos publicados no exterior, todos indexados no PubMed, 55 publicados no Brasil, muitos deles indexados, 4 livros publicados, 2 segundas edições, duas edições, 20 teses finalizadas, 33 projetos envolvendo colegas de todas as especialidades do Brasil inteiro, 5 projetos em andamento, projetos auxílios à pesquisa e bolsas, e as nossas citações em periódicos pelo índice Scopus, que é algo que valorizamos bastante. Foram 1.720 citações nesses últimos anos, desses 73 trabalhos e mais uns 20, 25 no Brasil. Então, isso mostra a qualidade do nosso trabalho, visto que ele é muito citado internacionalmente.
E tudo isso voltado exclusivamente à tomografia computadorizada, onde mais de 70 mil laudos já passaram, muito mais, eu não sei precisar quantos, e a nossa experiência em todas as especialidades odontológicas nesses 18 anos, exclusivamente dedicado à tomografia computadorizada. Apresentando o nosso livro, né, a nossa segunda edição do livro Diagnóstico por Imagem da Face, né, um livro bastante procurado, né, onde ele também, de forma pioneira, né, também vem introduzir, né, a tomografia computadorizada, desde a princípio aquisição de imagem, anatomia, tem um atlas de anatomia dentro, né, deste livro. Então, durante o nosso trabalho todo realizado em termos de bibliografia, né, onde mostra aquisição, técnicas, imagens volumétricas, indicações da tomografia, da ressonância magnética também, principalmente falando do disco articular, da articulação temporomandibular, um pouco da medicina nuclear, em câncer de boca, principalmente, metástase e ultrassonografia, uma aplicação pequena para glândulas salivares maiores, mas como o livro é bem completo, abrange grande área da odontologia, achamos conveniente abrir esse pequeno espaço. E o capítulo 2, a parte 2, capítulo 5, Anatomia Seccional em Tomografia Computadorizada, é o atlas que nós fizemos e colocamos com mais de 170 estruturas anatômicas dentro maxilo-mandibulares. Em relação às especialidades, né, aplicações na implantodontia, disfunção temporomandibular, né, cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, na área da ortodontia, odontologia para pacientes especiais, disjunções craniofaciais, lesões benignas, lesões malignas, cistos, tumores odontogênicos, não odontogênicos, lesões fibrósseas, várias lesões de rotina do cirurgião dentista. Hoje a tomografia mostra uma aplicabilidade muito importante, não somente no auxílio no diagnóstico, como no planejamento do tratamento, na evolução desse tratamento, acompanhamento desse tratamento, desde uma lesão periapical, que numa radiografia panorâmica, a periapical aparece com aspecto e na tomografia muda-se, né, bastante isso, então a abordagem passa a ser diferenciada, até lesões como um ameloblastoma, queratocisto, displasias, né, muito comuns do cirurgião dentista. Na área de odontologia legal, critérios de interpretação em tomografia, é importante a gente entender que os critérios são diferentes, né, bem diferentes de uma radiografia convencional. Então, consequentemente, a sua descrição do laudo, o seu entendimento vai ser diferente, né? E imagem digital e teleradiologia, falando um pouco também, né, sobre consultoria e laudos à distância, como você deve planejar para isso. Fazemos isso muito, isso é muito importante também, um conhecimento, né, pleno desta técnica. Em relação à tomografia computadorizada para o feixe cônico, né, é muito importante frisar que ela é uma imagem volumétrica, então a aquisição dela é tridimensional, então devemos sempre analisar o volume, sempre. Então devemos analisar todas as imagens, todo o volume, não somente em cortes, não somente em imagens independentes uma das outras. Isso é fundamental, é um conceito básico em tomografia computadorizada. O que é importante salientar, né? Envolvimento de corticais, envolvimento de tecidos adjacentes, localização, relação com estruturas vizinhas, manipulação da reconstrução multiplanar, vou explicar daqui a pouco o que é uma reconstrução multiplanar, né? É a base também da interpretação do volume daquelas imagens originais, que são imagens axiais, coronais e sagitais, então ela expressa um volume total, né? Então é importante que a gente, né, conheça bastante, né, essas imagens, e é uma técnica que não existe distorção e ampliação sem sobreposição das estruturas, né? Como é que funciona o princípio de aquisição? Então, é a projeção, né, de um volume sobre um detector plano específico, né? E nesse detector existe um sensor, o sensor é tridimensional. Vocês têm a radiografia panorâmica, digital, a tele,
onde o sensor é bidimensional, e numa tomografia esse sensor ele é tridimensional, para que possa gerar, então, o volume e, consequentemente, as reconstruções, né, multiplanares das imagens originais. Consequentemente, esse volume é transferido para um computador, um software, que ele vai obter o quê? A aquisição dos cortes, né, a espessura, que vale para cada protocolo, de acordo com a razão do exame. Então, a razão do exame é para implante, tem um protocolo para ATM, para alguma lesão, né? Muitos deles podem ser os mesmos, parecidos, mas você tem opções. E aí, claro, cabe a mim, o radiologista, escolher a sua opção para vocês. Vocês somente devem descrever o que vocês desejam. A razão do exame é importantíssimo. E descrever o máximo de dados clínicos, ou histológicos, ou cirúrgicos. E aí, claro, o protocolo de aquisição em como gerar uma resolução de melhor qualidade. Isso é por conta do radiologista, da clínica de radiologia. Né? Mas para vocês entenderem melhor. E aí, com isso, vamos obter aquelas imagens, né, axiais, coronais, sagitais, são as imagens originais, né, e faremos a nossa análise tridimensional. Então, aqui, essa é uma análise, essa é uma imagem axial. Né, vocês podem observar, né, claramente uma imagem axial, onde nós temos uma imagem no sentido antero, posterior e direita e esquerda. Então, claro, somente é uma imagem bidimensional, adquirida por meio de um volume. Né? Então, eu estou com guia, que é essa linha que vocês podem ver, na região desse dente, do segundo molar, onde temos uma imagem hipodensa. Né? Nós não falamos em radiolucidez e radiopacidade, tomografia, hiperdensidade. Né? Então, mais hipo, menos densidade, é mais próximo da ausência, que é o ar, e o hiper mais próximo de uma imagem mais clara, seria uma cortical, né, óssea. Né? Então, também você tem a imagem sagital, a imagem coronal, no mesmo ponto, né, onde observo também, somente ela é uma imagem bidimensional, no sentido de direito e esquerdo, né, e no sentido superinferior. E também a imagem sagital, né, onde temos, né, a dimensão antero-posterior e superinferior. Então, consequentemente, nós temos as três imagens, axial, coronal e sagital, que expressam o volume total. E devemos trabalhar elas simultaneamente. Então, assim, você está realmente analisando aquele volume por completo, daquela região de interesse. E aí você vai ter, então, consequentemente, né, a sua reconstrução multiplanar. Então, aqui do meu lado esquerdo, né, vocês observam a imagem coronal, sagital e axial, e outra imagem também, coronal, sagital e axial. Então, você vai manipular aquelas imagens sempre eletronicamente, onde, para qualquer estrutura anatômica, você vai ver uma visão coronal, axial e sagital. Então, resumindo, um aparelho onde a emissão do raio-x, né, é uma radiação ionizante, tomografia computadorizada. Então, vai obter a região de interesse sobre um detector. Dentro daquele detector tem um sensor, e aquele sensor vai estipular a região de interesse, onde nós chamamos de FOV, Field of View, campo de visão. Então, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, de acordo com a razão do exame e do protocolo do tomógrafo. Tá? Frisando que não existe nenhuma vantagem, nenhum demérito para quem tem um FOV um pouco menor ou um pouco maior. Tá? Isso não existe. Senão só teria uma máquina no mundo com um único FOV, com um único protocolo. Existem centenas e centenas de protocolos dentro da mesma máquina, né? Em hipótese alguma. E volto a frisar que o diferencial não é máquina nenhuma, o diferencial é o radiologista. Ele é 90% do exame. Máquina e software, 10% no máximo, e olhe lá. Tá? Então, já aviso a todos que fazer propaganda, né, de máquina e de software, isso não existe. Tá? Existe, sim, aquele radiologista treinado, apto, né, totalmente isento, imparcial, e que procura, claro, transmitir os seus maiores conhecimentos. Isso é o mais importante. Tá? Né? Olá, tudo bem?
Então, aqui, algumas máquinas, né? Então, só para mostrar para vocês, né? Existem centenas e centenas de máquinas, inclusive nesse meu livro mostram várias máquinas que tem no mercado, né? Não somente no mercado nacional, como no mercado internacional. Muitas delas são comercializáveis no Brasil. Hoje o Brasil tem um comércio muito bom, né? Um espectro bem grande de tomógrafos por feixe cônicos, né? Então, isso é importante. Então, temos aqui, né, uma máquina onde você tem o detector e o sensor. Né? Muitas dessas máquinas a gente chama de 3 em 1, que faz PAN, toma e tele, que são as mais comuns. Não só as mais vendidas no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também. Tá? Então, você consegue fazer uma panorâmica, uma tele e uma tomografia no mesmo tomógrafo. A ampola é a mesma, o sensor é que vai modificar. Né? Então, são os mais comercializados, esse é um deles. E nós temos as várias projeções, que eu falei para vocês. Né? Aquele aparelho gira em torno do paciente e vão ser obtidas várias projeções. Essas projeções vão ser reconstruídas por meio de um sensor tridimensional e aí enviada para o computador via o software do fabricante, e aí vocês vão obter as imagens axiais, coronais e sagitais, que eu mostrei anteriormente. Né? E aqui nós temos, né, a presença de alguns FOVs, né, um exemplo. Então, temos um FOV somente na letra A, né, para mandíbula e maxila, na letra B, né, para mandíbula, na letra C, somente para mandíbula, na letra B para maxila, né, na letra A e B para maxila e mandíbula, letra B para maxila, letra C para mandíbula, letra D para TM e letra E para face. Então, de acordo com a razão do exame, né, claro, a radiologia, né, o radiologista vai selecionar o melhor protocolo, né, para que você tenha uma resolução melhor. Né? E, consequentemente, então, essas imagens são enviadas para um software, né, e aí você vai analisar sempre o volume completo, sempre as imagens axiais, coronais e sagitais. Né? Então, esse é o objetivo, né, da tomografia computadorizada, uma análise volumétrica tridimensionalmente. Né? Então, você tem uma imagem digital, né, onde ela é adquirida em pixel unitária, claro, que é a menor unidade de um tomograma, e, consequentemente, você tem o quê? O voxel. Quando vocês estão com suas máquinas celulares, tem uma resolução de pixel, né? Você capta as imagens, e ela tem uma determinada resolução, cada modelo tem, mas são imagens bidimensionais. Né? Como você também faz uma PAN digital, uma periapical digital, uma tele digital, né? Então, você trabalha com imagens de tons de cinzas reduzidos, né? Porque elas vêm em pixel. À medida que você tem uma imagem volumétrica, uma aquisição tridimensional, você tem essa imagem em voxel, então, porque você vai ter a reconstrução. Né? Então, consequentemente, você vai captar os voxels para que haja uma reconstrução, esse é o objetivo, e você, através dessas 3 imagens, axiais, coronais e sagitais, elas são geradas por meio daquele volume obtido. E as aplicações que nós temos, né, na odontologia? Temos muitas aplicações. Primeira coisa muito importante se frisar aqui, a tomografia computadorizada feixe cônico, ela não vem substituir a radiografia convencional. Muitos pensam assim. O paciente espirra, tem que fazer tomografia computadorizada. O paciente faz, estou com dor, tem que fazer... Não, não é assim. Tá? Então, quem trabalha seriamente sabe que não é dessa forma. Ela é um importante adjunto, um complemento, né, para as imagens convencionais. Radiografias periapicais, interproximais e radiografia panorâmica. Tá? Então, não é sempre que você vai utilizar. Muitas das vezes, você deve utilizar, mas não é sempre. Então, ela não substitui. A radiografia convencional continua tendo um importante papel fundamental no auxílio ao diagnóstico do caso. E a tomografia computadorizada é um método de imagem também. É importante que a gente também mostre e que se frise que ela não vai substituir o clínico, que ela não vai substituir o cirúrgico e nem o histológico. É uma imagem. Se é uma imagem, é um exame complementar. Só que com características e propriedades diferenciadas em relação a uma imagem plana, bidimensional, com distorção e ampliação. Tá? Mas continua sendo um exame complementar.
Tá? Só ela não fecha o diagnóstico, ela auxilia muito o diagnóstico. E muitas vezes, em algumas ocasiões, muitas ocasiões, ela vai complementar e ela vai ser vai ter mais detalhes e mais riquezas de informações em relação à radiografia convencional. Tá? Na área da implantodontia, muito importante, a gente vai frisar isso durante a aula, né, para planejamento, para o dentista planejar, né, um implante com uma segurança muito maior, visto da distorção e ampliação de uma imagem panorâmica, a sobreposição de estruturas, né, articulação temporomandibular, estruturas ósseas, disco articular e ressonância magnética. Tá? Então, estruturas ósseas é bem importante. Vários tipos de lesões ósseas, que a ATM, né, da ATM, fraturas dentoalveolares e faciais, fraturas, traumas externos por acidente, queda, etc., fratura só dentária, só alveolar, dentoalveolar, né, fraturas por trauma internos através de um tratamento intracanal, né, que é muito comum, pode acontecer fraturas. Avaliações de lesões endoperiodontais, muitas dessas associadas com fraturas, né, lesões que envolvem rompecorticais, furca, região periapical. Né. Afecções de lesões ósseas, como falei no início, cistos, tumores odontogênicos, não odontogênicos, temos uma gama de lesões ósseas imensas, lesões fibróssas, lesões proliferativas, né, que a tomografia é muito importante, fundamental no auxílio ao diagnóstico dessas lesões, né, não só do diagnóstico, mas para o planejamento, tratamento, evolução desse tratamento. Localizações de elementos inclusos, supranumerários, corpos estranhos, relação do terceiro molar com o canal da mandíbula, anatomia dessas raízes, para o ortodontista, planejamento, né, de um tracionamento de um canino, relação dele, né, com a face palatina, vestibular, relação dele com o lateral, com o central, com as raízes dos primeiros premolares. Né? Então, também tem uma importância muito grande. Né? Cirurgia maxilofaciais, avaliação de corticais ósseas, cortical vestibular, lingual e palatina, né? Ausência de cortical ou não numa região apical, média e cervical. Avaliação de calcificações e anomalias, deformidades craniofaciais, né? Muito importante também. E o que são as nossas reconstruções multiplanares? Falei para vocês que é a base da nossa interpretação, né? É importantíssimo, expressa um volume total, imagem original. São reconstruções das imagens em planos axiais, coronais, sagitais. São provenientes de uma imagem aquisição original. Essas são as imagens originais. Pode ser feito no próprio tomógrafo computadorizado ou no computador independente. Vai facilitar a sua visualização em 3 planos da anatomia. A geração e o processamento das imagens são simultaneamente, ao mesmo tempo. Não se gera uma, depois outra, sempre. E aí temos a imagem, os planos, né, axial, coronal e sagital. Opa, desculpe. E as imagens, voltando, imagem coronal, axial e sagital. E um exemplo, então, eu coloquei as 3 imagens e uma reconstrução em terceira dimensão para ilustrar melhor. Então, ali o plano azul é o plano axial, está no meu canto inferior esquerdo. O meu plano vermelho é o meu plano sagital, que está no meu superior direito. E o plano verde é o meu plano coronal, que está aqui no meu canto superior esquerdo. Né? Então, nós temos os 3 planos e qualquer estrutura que você for correr em um plano, os outros 2 vão acompanhar. Isso é fundamental. Então, aqui temos a presença de um elemento incluso impactado supranumerário, né? Onde na imagem axial eu vejo a posição dele, onde a coroa está para a posterior, a raiz para a região anterior, você conjuga bem com a imagem sagital, e na imagem coronal ele é equidistante entre as corticais da fossa nasal e da cortical palatina, provocando um discreto abaulamento. O que são imagens ou cortes parasagitais? Alguns chamam de ortorradiais ou oblíquos. Na verdade, eles são um pós-processamento, não é uma imagem original. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com essas imagens. Tá? Elas não podem ser observadas em primeira instância,
O laudo não pode ser objetivamente somente elas têm que ser um complemento, né, àquelas imagens originais. Tá? Então, podem ser usadas, principalmente em forma de documento ou ilustrativo para vocês, para o dentista, mas o laudo do radiologista não pode se basear nessas imagens em hipótese alguma. Tá? O laudo tem que ser nas imagens originais, só elas expressam volume. E aí você pode, por alguma razão, complementar algum detalhe e que você queira, inclusive, mostrar, né, de forma física, impressa, né, para documentar ao cirurgião dentista. Né? Então, elas têm a sua importância, né, para o especialista, principalmente o implantodontista, porque ele vai conseguir observar a altura de crista, né, a largura, a relação do rebordo com o teto do canal da mandíbula, com o seio maxilar, com a fossa nasal. Né? Então, essas imagens são imagens muito mais de um planejamento para o implantodontista do que o meu laudo. Tá? Eu jamais nunca laudei nessas imagens. Tá? Então, eu cedo para ilustrar, para visualizar, e principalmente para o implantodontista, porque ele vai precisar dessas imagens para que ele faça o planejamento dele. Elas são muito importantes nesse aspecto. Né? Como é que elas são geradas? São geradas através de imagens axiais. Né? Então, consequentemente, você vai ter que ter o volume, não é? Você vai ter que ter a imagem axial, coronal e sagital. Claro, você tem um volume. Aí você vai selecionar uma imagem axial e manualmente, hein? Então, é um pós-processamento manual. Então, consequentemente, somos várias pessoas aqui, várias pessoas vão ter diferentes imagens parasagitais. Não é? Claro. Mas as mesmas pessoas vão ter as mesmas imagens originais. Não é? Então, tem que prestar muita atenção nessas imagens. Então, ela vai ter uma espessura de corte que você define no seu software. 1 milímetro, 2 milímetros. Né? Geralmente é isto. Né? E ela vai ter um espaço, porque é um pós-processamento manual. Então, ela sempre vai ter um espaço entre um corte e outro, que geralmente também é entre 1 e 2 milímetros aproximadamente. Tá? Então, só para frisar para vocês. Então, eu fiz uma imagem em terceira dimensão, para explicar melhor. Né? Então, nós temos aqui a letra B, que é o corte, a espessura do corte, e a A, que é o espaço. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque se tiver algo nesse meio aqui, uma lesão, uma fratura dentária, uma fratura radicular, um abaulamento, rompimento cortical, nós não vamos observar. Tá? Mas se você fizer a imagem axial, coronal e sagital, você vai observar. Tá? Mas ela tem sua importância para ver a altura, espessura, né, para o dentista, para vocês planejarem o implante. Tá? Porque eu não planejo implante nenhum. Eu não sou implantodontista, a não ser que tenha alguém aqui que é radiologista e implantodontista, e tudo bem. Aí, né, mas, fora isso, o radiologista eu não tenho nenhuma capacidade, eu tenho 20 anos, trabalho muito bem com tomografia, de planejar implante para ninguém. Né? Claro. Então, eu dou laudo, sim, sobre alteração de rebordo, inclinação de rebordo, variação anatômica de canal, seio maxilar. Né? Mostro anatomia, vejo alguma patologia, alguma lesão que possa ter na região, alguma alteração, variação anatômica. Isso é importante. Agora, o planejamento em si, é claro, é quem tem um paciente na cadeira, quem vem planejar. Então, essas imagens são bem importantes para vocês planejar o implante para os seus pacientes. Né? E aqui nós temos, então, as nossas imagens axiais, coronais e sagitais. Então, foi o volume adquirido, né, daquele paciente, cuja razão do exame é obter a imagem parasagital da região da maxila. Tá? Da região que está o guia ali, que é a região posterior do lado direito. Né? Então, consequentemente, eu vou selecionar uma imagem axial, que está no meu canto inferior esquerdo, e que é uma imagem axial, e eu vou delinear o arco manualmente. Então, manualmente, eu vou fazer esse em verde, né? Vou delinear nessa imagem axial, e o software, automaticamente, qualquer software faz isso. 6 por meia dúzia. Tá? Qualquer um. Seja o software do tomógrafo computadorizado, todos eles, ou um software independente que você tem no seu computador. Qualquer um. Faz a mesma coisa. Desde 1990.
Faz a mesma coisa quando foi desenvolvido um programa que eu acredito que não seja mais comercializado na época, né? Mas a pessoa que desenvolveu, o grupo que desenvolveu, né? Que era o Dentascan, na época, que era um software, se eu não me engano, da Siemens, né? Da Siemens, onde se obtinha, eles chamavam de software dental, né? Onde se obtinha as imagens parasagitais para planejamento do implante, já na década de 90. Né? E de lá para cá, a mesma coisa, não teve nenhum. Essas imagens são imagens pós-processadas. Né? Só que hoje existem vários softwares de todos os tomógrafos que fazem isso, inclusive de feixe cônico, claro que o interesse maior é do dentista. Né? E a tomografia como usado feixe cônico para a área da odontologia vem crescendo cada vez mais, né? Que isso é muito bom. Né? E softwares dependentes também, um software simples, né? Também todos eles fazem essas imagens parasagitais. Então, são iguais. E aí, esse software vai gerar várias imagens perpendiculares àquele traçado que você fez. Desculpe, por isso que podem chamar ortorradiais também, né? Orto, perpendicular, radial, um caminho que você traça. Né? Então, você traça um caminho manual e você tem cortes ortorradiais. Ou parasagitais, que sagital para ao lado, né? Vários cortes sagitais ao lado. Então, essa é a denominação dessas imagens. E aí você vai ter todas aquelas imagens, né, parasagitais do que você traçou. E quando você faz esse traçado, ele vai te dar uma imagem que a gente chama de corte coronal panorâmico. São aquelas imagens mais em cima. Não é radiografia panorâmica, ok, gente? Então, não pode ser tratada como radiografia panorâmica. Se você quer uma radiografia panorâmica, solicite uma radiografia panorâmica. Isso não tem nada a ver com radiografia panorâmica. É um corte que tem uma espessura que, na verdade, nada mais, nada menos é aquele traçado que você faz. Qual é o objetivo? Para você observar o quê? Aquele númerozinho que está embaixo dele numa escala, e confrontar ele com o número que está no corte parasagital. Para você saber, por exemplo, que o corte número 16, que é esse corte aqui, que eu coloquei o ponto de interrogação em uma medida, você vai lá, é o corte 16 lá, da imagem coronal panorâmica. Para você ter uma ideia panorâmica da região. Resumindo, é isso aí, uma ideia panorâmica da região. Né? E aí eu coloquei, claro, inclinação do implante? Não. Indicação anatômica? Sim. Né? Então, ou seja, essas mensurações que qualquer um pode fazer, não só o radiologista, como preferencialmente, claro, quem vai fazer a cirurgia do implante, apenas indicam anatomia. Então, ali, por exemplo, onde está o ponto de interrogação, onde é a cortical do soalho do seio até a cortical do rebordo. Então, você sabe, eu passo para você que eu fiz uma medida desde a cortical do soalho do seio até a cortical do rebordo, para você saber anatomicamente. Só que essa medida não significa inclinação e tamanho do implante que vocês vão colocar. Eu não tenho como... Eu sugerindo, né, uma intervenção cirúrgica com essa inclinação. Estaria planejando o implante. Eu não consigo. Né? Mas eu consigo dar essa estimativa de mensuração para que, sim, você, junto com o paciente, tenha uma facilidade, uma visualização tridimensional do seio, da cortical, tanto cortical vestibular quanto da cortical palatina, né, de espessura. Isso é importante. Né? A mesma coisa ali. Tem na imagem do meu lado direito, né, eu fiz uma medida do rebordo até a cortical do soalho do seio e fiz uma medida entre as corticais, de espessura, cortical vestibular e palatina. Então, para mostrar para vocês que como eu fiz essa medida, mas não necessariamente é ali que você vai planejar, é desta forma. Também, depois da imagem seguinte, eu mostro a região do rebordo até a cortical do soalho da fossa nasal. Aí eu vou descrever, foi feita uma medida do rebordo até a cortical do soalho da fossa nasal, para vocês saberem que isso é obrigação minha, que ali é o cortical do soalho da fossa nasal. Então, essa indicação anatômica é super importante. Né? Até observar uma lesão, um rompimento da cortical vestibular por uma lesão numa região edêntula. Eu tenho que indicar. Né?
Na região, inclusive, né, no meu lado direito, a região mais anterior da maxila, mostrando a mensuração, né, também entre as corticais vestibular e palatina na região do forame do canal nasopalatino. Tá? Então, essas imagens são super importantes, claro, para visualização de altura e largura de rebordo, seja na maxila, seja na mandíbula, para o implantodontista. Então, resumindo, você vai selecionar dentro do volume adquirido as imagens axiais, coronais e sagitais. Você vai selecionar uma imagem axial, você vai fazer o traçado manual, aí automaticamente o software vai gerar um corte coronal panorâmico dentro daquele traçado. E, por consequente, várias imagens para sagitais. Tá? Então, esse é o objetivo dessas imagens, desses cortes. São imagens bidimensionais, não são reconstruções, mas são bem importantes para que vocês, os implantodontistas aqui presentes, façam o seu planejamento para o seu paciente. É fundamental essas imagens. Né? Então, a tomografia tem uma aplicabilidade muito grande na implantodontia por meio dessas imagens. Da mesma forma, na mandíbula, só que na mandíbula o meu ponto vai ser de visualização, vai ser o canal da mandíbula. Né? Então, aí no canal da mandíbula, eu vou escolher uma imagem axial, vou traçar sobre o canal da mandíbula, vai me gerar o corte coronal panorâmico, como vocês estão vendo, e as imagens parasagitais. E, consequentemente, você vai ter a visualização, que está ali nas duas setas amarelas, do canal da mandíbula até o rebordo adjacente. E entre as corticais, entre as paredes interna e externas, né? Tem parede interna e externa, externas das corticais vestibular, né? E lingual. Por que eu coloco isso? Justamente para vocês não fazerem, tá? Eu mostro os dois lados da moeda. Então, nós temos uma aquisição por uma razão do exame, que foi a avaliação de face de um paciente, onde vocês podem ver no canto superior esquerdo, com espessura de 0,4 milímetros. Essa aqui são original. Aí eu fiz propositalmente para mostrar como não deve fazer isso. Começar a aumentar a espessura, para transformar essa imagem numa teleradiografia em norma lateral. Tá? Então, isso não existe, de hipótese alguma. Tá? Da mesma forma que eu vou pegar a imagem coronal e jamais, eu tenho a minha alta resolução, que é esta aqui, e não vou transformar numa teleradiografia em norma frontal. A mesma coisa na imagem axial, e nem tão pouco transformar isso aí numa radiografia panorâmica. De jeito nenhum. Tá? Pegar o corte coronal panorâmico, aumentar a espessura e fazer isso numa radiografia panorâmica. Isso não existe. Isso, falando literalmente, não existe. Tá? Se fosse isso, então, todos os aparelhos mais vendidos no mundo e no Brasil não seriam Pan, Tom e Tele. Né? Uma coisa óbvia. O mercado mesmo já diz isso. Qual a empresa que vai fazer isso? E não tem nada a ver. O princípio de visualização, de aquisição, de interpretação, a qualidade da imagem, não tem nada a ver. Tá? Então, jamais analisem isso como uma panorâmica, jamais analisem isso como uma tele. Analisem as imagens axiais, coronais e sagitais naquela espessura da aquisição. Ah, mas eu gostaria de ver uma panorâmica, fazer uma tele. Ok, não tem problema nenhum. Tá? Então, faça uma radiografia panorâmica, faça uma teleradiografia. Hoje em dia existem também dezenas de aparelhos, né, digitais, PAN e tele, só PAN, com alta resolução, com excelentes imagens. Né? Então, sim, e muito utilizado ainda, a panorâmica é muito importante, bastante, né? Como a teleradiografia também, em avaliação de planejamento, auxílio diagnóstico. Então, se optar por essa técnica, radiografia panorâmica e teleradiografia. Ok, gente? Isso é muito importante. São duas coisas diferentes, não se misturam. Né? No âmbito da ortodontia, né, eu vou dar alguns exemplos, né? Na orto, implante, ATM, vou falar um pouco de fraturas, né? Até terminar em lesões, já que essa primeira parte... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Hã? Ainda não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Hein? Fique à vontade, não, para perguntar, tá, por favor. Hein? Essa primeira parte foi sobre aquisição e técnica, né, de como você visualiza uma imagem tridimensional.
E a segunda parte agora eu vou falar a aplicação delas em alguns casos, em algumas especialidades. Tá? Então, não que eu goste mais de uma e de outra, mas tem área de lesão, de fratura, de implante, tem uma requisição bem maior, né? Então, são áreas que, claro, a gente tem mais exemplos, mas não que não seja importante. Então, eu tentei dividir um pouco, né? Coloquei um pouco de cada área para que eu possa agradar todo mundo. Tá? Então, na ortodontia temos algumas aplicações, na minha opinião, acho importante. Visualização de corticais, vestibular, lingual e palatina, relação a possíveis ausências dessas corticais no terços médio, apical e cervical, principalmente dos dentes anteriores. Articulação temporomandibular, estruturas ósseas, algumas assimetrias, hiperexcursões, aplanamentos. Não disco articular, que é importante também na ortodontia, né? A abertura de boca, o clique, a dor, né? O reposicionamento do disco, né? Com deslocamento para anterior ou para posterior. Para anterior é mais comum, com ou sem redução, né, desse deslocamento, seria a ressonância magnética. Né? Relação a planejamento de remoção de terceiros molares também, e principalmente nos caninos. No que fale em relação ao tracionamento desses dentes. Então, a relação deles, né, a inclinação deles, a posição deles, né, com o osso, né, em relação aos dentes também, os incisivos, laterais, os centrais, a posição com os premolares. Né. Então, a ortodontia envolve, né, e algumas assimetrias craniofaciais, algumas deformidades craniofaciais associadas com síndrome ou não, aí é aplicável na odontopediatria e na ortodontia, que trabalham juntos. Né. Então, acredito que seja, na minha opinião, a maior aplicabilidade. E esse caso eu mostro sempre de um colega que estava tracionando aquele canino, né, onde a coroa dele estava, né, em contato com o dente 21 e 22, ele é o dente 23, né, e ultrapassando a cortical palatina. E ele mandou essa imagem para mim, perguntando se estava anquilosado ou não, né, esse dente. Eu falei que não, que anquilosado não estava, falou que estava tendo uma certa dificuldade, não estaria no planejamento dele, não estava ocorrendo como ele planejou, exatamente. Falei que anquilose não viria, não veio nenhuma imagem compatível com anquilose. E aí eu perguntei para ele, mas você precisa ver todo o volume. Ele achou que isso aqui fosse todo o dente. Eu falei, não, isso aqui é somente a coroa do dente. Nós temos que ir até o último corte, onde fica provavelmente o ápice, a raiz. E aí eu expliquei para ele, volumetricamente, como a imagem axial, né, a terceira dimensão no sentido ínfero superior, que ele tem que subir a imagem pela sua profundidade até chegar à sua raiz, até o ápice. Né? E foi o que fiz, até nessa imagem aqui, no meu canto inferior, do meu lado esquerdo, onde eu mostro a porção apical da raiz, com uma dilaceração, e sobre a cortical da fossa nasal e a parede médio anterior do seio maxilar. Então, vejo a importância disto. Mas, para isso, eu tenho que ir correndo todos os cortes, trabalhar a terceira dimensão, a volumetria, até chegar ao ápice da raiz. Então, isso aqui é somente a coroa. E aqui a raiz. Então, muitos problemas você consegue, né, visualizar através de um exame tridimensional. Então, para isso, você tem que correr o corte até a porção apical e visualizar toda a estrutura, anatomia, posição, localização, não só da coroa, mas do terço cervical, médio e apical da raiz, e a anatomia também. Então, esse é um caso, né, entre uns, que é bastante aplicável na ortodontia. E eu mostrando a terceira dimensão de caráter ilustrativo, às vezes complementar. Então, a minha interpretação, meu laudo, é sempre baseado nas imagens originais. Volto a frisar isso, imagem axial, coronária e sagital. Então, a reconstrução em terceira dimensão, ela é sempre ilustrativa. Não sempre, às vezes, você pode ilustrar esse caso para o colega e, como ele, também para o paciente. Eu acho importante também mostrar, né, que o paciente foi atendido, né, através de uma técnica, né, diferenciada e que permite uma visualização, um contexto, né, reconstrução tridimensional. Acho que até em forma educativa é interessante mostrar isso para o paciente, sim. Né?
relação aos implantes, avaliação de rebordo, estruturas nobres, avaliação do canal, da mandíbula, forame mandibular, canal nasopalatino, seio maxilar, fossa nasal, análise do pós-operatório, análise de enxerto. Então, temos muitas indicações na tomografia para implante, muitas. Né? Então, eu separei um pouco mandíbula e maxila. Estou aqui na mandíbula, já falamos dos cortes parassagitais, né, ortorradiais, né, a importância deles, então, né, só estou mostrando nos casos clínicos. E aqui observamos a presença do canal adjacente à parede interna da cortical vestibular. V vestibular, L lingual. Então, na seta amarela, mostrando ali o teto do canal da mandíbula. Então, eu localizo ele para vocês. Isso eu tenho que fazer. Porque, às vezes, ele pode estar equidistante, pode estar mais próximo de uma cortical, mais superficializado, que a gente chama, próximo ao rebordo, ou mais em forma basal, mais inferior. Então, aqui eu posso dizer que ele está, naquela seta amarela, né, adjacente à parede interna da cortical vestibular. E no corte mais inferior, no corte número 122, outra seta amarela, mostrando o teto, né, do canal da mandíbula e também a presença de outra imagem bem semelhante que pode representar uma bifurcação desse canal, um canal acessório ali. Uma imagem bem característica disto. Então, por que eu chamo a atenção esse plano por implantodontista? Para vocês prestarem atenção na relação rebordo-teto desse canal acessório. Agora, se passa um nervo sensitivo e motor ali, a tomografia não me diz. Entenderam? Isso eu não sei dizer. Ela é uma imagem anatômica, ela não é fisiológica, não é metabólica, tá? Mas eu tenho que chamar a atenção dessa imagem, que é uma imagem bem característica de um canal acessório, que pode representar até uma bifurcação daquele canal. Então, esse é muito importante, anatomicamente, para o implantodontista. Né? Então, está aqui uma imagem maior mostrando, né, o canal principal e o canal acessório. Superiormente a ele, eu tenho que dizer que ele está superiormente a ele, e também adjacente à parede interna da cortical vestibular. E aí eu observo, né, o implante do outro lado, onde ele está sobre a parede interna da cortical vestibular. Não é possível observar a parede interna da cortical vestibular, então eu tenho que detalhar também no pós-operatório a localização anatômica dele. E a sua porção apical está respeitando os limites do teto do canal da mandíbula. Né? Então, podemos observar, né, que a porção apical do implante está distante. Né? Nós falamos respeitando o teto do canal da mandíbula. E ele está sobre a parede interna da cortical vestibular. Nesta seta amarela abaixo, que é importante mostrar, apesar da área não ser de planejamento para implante em si, a avaliação do implante, né? Mas está na imagem, eu tenho que dizer, obrigação minha, isso é muito importante. Eu observo uma imagem densa compatível com o prolongamento superior desse canal. Né? Então, também tem que chamar a atenção essa imagem. É importante que ele saiba dessa variação anatômica também do canal da mandíbula do lado direito. Nesse caso aqui, o paciente edêntulo, razão do exame e avaliação para implante, observamos a localização aqui no meu canto inferior esquerdo, o corte axial, o canal da mandíbula situado mais para a lingual, mais próximo à cortical lingual. E nas imagens superiores, tanto a coronal como a sagital, mostrando que ele está superficializado. Isso é muito comum em paciente longa data edêntulo, ou mudou já de prótese total várias vezes. Né? Então, você tem superficialização do canal da mandíbula. Né? Então, você não é possível identificar a cortical do canal da mandíbula, né, em relação ao rebordo. Né? E ele está situado próximo à cortical lingual, que na imagem coronal e axial você vê muito bem. As imagens parassagitais, mostrando, né, a relação do canal da mandíbula, bem superficializado, em contato com o rebordo, né, alveolar. Né? E aqui, FM foramentual. Né? Então, nós temos aqui a presença do foramentual, a seta mostrando amarelo, foramentual, e ali, aplainado, a relação do rebordo alveolar. Esse é do lado direito. E do lado esquerdo,
observamos o foramen do lado esquerdo em contato com o rebordo. Então, a inclinação de reabsorção foi diferente. Isso a tomografia acusa muito bem. Tá? Tal que o paciente tinha muita dor desse lado, bastante dor. Ou seja, ali o forame mental, a emergência do forame mental está em contato com o rebordo alveolar, pela inclinação do desgaste do rebordo, né? Da reabsorção do rebordo. Então, olha que ponto importante eu consigo transmitir, eu consigo colocar no meu relatório, no meu laudo, né, na minha interpretação, né, para avaliação anatômica e reabsorção de rebordo, né, em relação a estruturas vitais como o canal da mandíbula e foramental. Né? E aqui a mesma coisa do lado esquerdo. E na reconstrução em terceira dimensão, de caráter ilustrativo, volto a dizer, o meu laudo foi baseado naquelas imagens originais, mas nesse caso eu acho importante, por quê? Pela inclinação do desgaste do rebordo, né? De um lado é diferente do outro, tal que ela sentia dor e você visualizava naquelas imagens a emergência do foramental sobre o rebordo alveolar. Então, na reconstrução em terceira dimensão, eu mostro claramente isto, a diferença, né, do foramental, né, da emergência dele, do lado direito e do lado esquerdo, onde o paciente tinha dor. Então, essa imagem traduz bem, né? A inclinação, a posição da emergência foramental, provavelmente na oclusão do paciente, né? Então, dados super importantes. Bifurcação do canal da mandíbula com emergência. Então, a avaliação do exame, na razão do exame, a avaliação do dente 36 e 46. Então, tem uma região do 46 com aspectos ósseos, estruturas ósseas dentro dos limites de normalidade, com uma medida anatômica, volto a dizer, do teto do canal da mandíbula até o rebordo alveolar, e a outra medida anatômica entre as paredes internas das corticais lingual e vestibular. Já no lado oposto, o colega me chamou a atenção sobre essa imagem. Ele colocou assim, foramental, né? Se observem o corte mais à esquerda da seta amarela, a emergência, né? Uma emergência pela cortical vestibular, e pelo corte coronal panorâmico está muito ali para a posterior, né? Próximo ali ao primeiro molar. E ele achou estranho, né? E aí, eu manipulando as imagens, o que nós podemos observar? Que aquela imagem, nada mais, nada menos, é uma bifurcação do canal da mandíbula com a emergência para a cortical vestibular. Tá? Então, essa imagem, tá? Ela não é o foramental, e sim uma emergência vestibular do canal bifurcado. Então, uma variação anatômica extremamente importante, que, ou seja, numa radiografia panorâmica, dificilmente você ia ter essa informação. Então, um subsídio importantíssimo para o planejamento por parte do implantodontista. Na maxila, né? Então, nós temos, estou dando um exemplo de enxerto, né? Nós temos enxertos, né? Na maxila, na região do seio maxilar, né? Enxerto na região de processo alveolar, né? Então, aqui a presença na letra A, B e C, eu estou mostrando, né? na figura A, B e C, a relação do enxerto com o rebordo e o seio maxilar, as paredes medial e lateral do seio maxilar, na imagem axial, que é a letra A, na imagem coronal, letra B, imagem sagital, letra C, se o enxerto do lado direito. Então, observamos a presença de um enxerto bilateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E do lado direito, claramente, vimos a presença dele envolvendo a região de rebordo e soalho de seio, na parede vestibular, parede palatina, com irregularidade da parede vestibular, um enxerto considerado homogêneo, bem uniforme, e na letra D, E e F, eu estou observando o enxerto do lado esquerdo. Então, observamos imagens hiperdensas, homogêneas, bilaterais, características de enxertos ósseos. Né? E do lado esquerdo, observamos também a presença dessa imagem homogênea, também uma ausência e irregularidade da cortical vestibular, por onde entrou a manipulação cirúrgica, já era esperado, envolvendo também o processo alveolar, a região do assoalho do seio,
né, na sua parede, tanto vestibular como palatina, e um dado comparativo. Observamos uma dimensão desse enxerto do lado esquerdo maior do que do lado direito. Então, temos uma altura maior desse enxerto. Isso é importante. Então, você pode passar as informações que a altura do lado esquerdo do enxerto está maior do que do lado direito. Então, essa é a abordagem em relação a enxertos. As imagens parassagitais, volto a dizer, importantes, enviá-las para o cirurgião dentista, para que ele possa fazer o planejamento, né, tanto de espessura como principalmente a altura, né, porque, na verdade, o teto do enxerto seria a região do assoalho do seio, né? Então, seria o limite. Então, é importante passar as informações em termos de mensurações anatômicas, do rebordo até o teto do enxerto, né? E as imagens parassagitais para que ele possa fazer o planejamento. Esse é um caso bem interessante, onde o colega veio, né, até a minha sala com um filme, uma imagem, né, parassagital. Quer dizer, ele veio com várias, mas eu fotografei só essa, para mostrar para vocês. E onde está a ponta daquela seta, a interrogação dele foi o seguinte: Marcelo, eu vou fazer um implante nesse paciente, o paciente é dentro, nessa região anterior da maxila. Eu observo uma reabsorção de rebordo vestíbulo palatina bem severa, e essa imagem aí é um cisto residual, é uma lesão residual aí. Devo fazer uma biópsia aí pela cortical palatina, porque me parece que ele está bem mais próximo à cortical palatina, né, o seu limite, do que da cortical vestibular, né? Está ali também em contato com a cortical da fossa nasal, né? Aí eu falei para ele o seguinte: não sei, você precisa me trazer as imagens originais, você precisa me trazer as imagens axiais, sagitais e coronais. Aí eu vou dizer para você rapidamente o que realmente é essa imagem, né? Aí eu expliquei para ele a importância dessas três imagens, a importância da análise eletrônica, e não física, né, e não em filme, em folha, que você perde muita informação, não dá para você ter, né, uma análise muito mais correta, muito mais precisa, né? Então o erro vai ser, a possibilidade de um erro vai ser maior, né? E aí ele compreendeu, entendeu, e aí ele me trouxe as imagens axiais com sagitais, corremos todo o volume, e eu mostro para vocês. Então, na verdade, que imagem é esta? Essa imagem é simplesmente do assoalho do seio maxilar. Uma projeção anterior e inferior do seio maxilar para a região anterior da maxila. Então, o seio maxilar vem inferiormente à fossa nasal até a região do lateral, dos incisivos central e lateral, canino, incisivo central e lateral, daquele lado. Então, na verdade, isso aqui não era o cisto, isso aqui é o seio maxilar, é o soalho do seio maxilar, uma projeção anterior do seio. Como é que eu digo isso? Não por essa imagem, tá? Mas sim pelas imagens axiais e coronais. Ou seja, sim para a imagem A, que é axial, e B, que é a imagem coronal. Então, a ponta da seta amarela nas imagens A e B é a mesma ponta da imagem C. Então, na imagem A e B, com certeza aquilo ali é o assoalho do seio maxilar, uma projeção anterior do assoalho do seio maxilar. Já pensou se ele não olha essas imagens? Já pensou se nós não conversamos, eu e ele, se ele não traz, não mostra para mim, e que eu peço para ele trazer as imagens originais? Né? Que problema iria ser, então? Isso é muito importante, gente, muito importante. Prezados colegas, isso é fundamental que vocês entendam dessa importância das imagens originais, da análise eletrônica, né? E também solicitem aos seus radiologistas que façam isso, né? Isso é muito importante, né? Então, aí ele perguntou para mim, fez outra pergunta: mas então, Marcelo, se é o seio maxilar, você fala que o seio maxilar tem que ser totalmente escuro, preto, ele comentando, né? Que é a hipodensidade, ar, não é isso? Ar é totalmente hipodenso. Por que ele está com essa densidade semelhante a uma lesão, a um cisto? Porque o seio maxilar, vocês podem observar na letra A e na letra B, ele tem uma alteração de densidade no interior do seio, compatível com o espessamento de mucosa sinusal em todas as paredes. E a densidade, quando você está analisando o osso, em tomografia por feixe cônico, é a mesma. Não tem nenhuma diferença de tons de cinza nesse aspecto.
Então, olha que importante saber disso. Aí ele gostou bastante, claro, né? E, ao mesmo tempo, observamos que o seio maxilar, do lado contralateral, do lado esquerdo, está dentro dos padrões de normalidade. Tá? Então, não tem nenhuma alteração envolvendo o seio maxilar desse lado. E aí, nas imagens parassagitais, observamos uma reabsorção superinferior de rebordo, né, desse lado direito. Na região anterior, uma reabsorção severa vestíbulo-palatina, em toda a extensão anterior, né, inclusive envolvendo a região do canal nasopalatino, tanto na região direita como na região esquerda. E na região posterior, daquele lado esquerdo, observamos uma grande atrofia de rebordo, né? Então, temos uma severa reabsorção superinferior do rebordo, tal que não conseguimos observar os limites da cortical, do assoalho do seio, né? Que é no meu lado direito, com o rebordo alveolar. Né? Então, aqui não é possível observar os limites da cortical do assoalho do seio com a cortical do rebordo. Tamanho a reabsorção foi tão severa nessa região. Apesar do seio maxilar estar a cavidade sinusal dentro dos padrões de normalidade, como vimos nas outras imagens, mas tem uma grande reabsorção superinferior de rebordo. Articulação temporomandibular, volto a dizer, disco articular da ATM, né? A análise é exclusivamente através de imagem com ressonância magnética. E temos aqui as estruturas ósseas, né? Aí sim. Então, temos aplanamentos, assimetrias, hiperexcursões, anquilose, osteófito, degenerações, pseudocisto, né? Análise de paciente com artrite reumatoide, a tomografia mostra, né, alterações que podem ser brandas até mais severas na articulação temporomandibular, anquiloses, né, alteração de processos inflamatórios nessa região, através de esclerose reacional, né, principalmente da fossa mandibular. Né. Então, temos várias alterações, fraturas consolidadas da articulação temporomandibular. Então, esse é um caso que nós temos aqui do meu lado direito, imagens coronais, onde observamos, né, uma imagem hipodensa, compatível com pseudocisto, né, na minha vertente medial. Tem a vertente medial, vertente lateral e o espaço articular superior. E a presença de uma imagem hiperdensa na minha vertente lateral, compatível com osteófito, imagem mais hiperdensa. Quando eu comparo com o lado oposto, né, com o lado direito, do lado aqui, eu vejo o aumento desse espaço em comparação a esse lado e irregularidade também desta cortical. E na imagem sagital? Na imagem sagital eu vejo um aplanamento tanto da extensão da porção superior da cabeça da mandíbula, praticamente que quase em toda a sua região, como também da fossa mandibular, bilateralmente. Aquele osteófito que nós vimos na vertente, não é isso? Mais excreto, na vertente lateral, né? Ele está também aqui na vertente anterior, né? Na vertente, né, anterolateral. E observamos naquela irregularidade também, como também a alteração da fossa mandibular. Nesse meu lado direito, ela tem uma maior hiperdensidade, uma maior espessura, então provavelmente ali está causando uma alteração mais severa do que deste lado. Tá? Então, isso é um dado importante da tomografia computadorizada. Fraturas dentárias e alveolares. Né? Então, nós temos vários tipos de fraturas, fraturas somente dentárias por trauma externo, trauma interno, fraturas alveolares, fraturas dentoalveolares. Então, isso é uma fratura por uma queda, um acidente, um trauma externo, onde você observa a presença de uma fratura da cortical vestibular, ali onde está escrito região do dente 11, uma fratura da face vestibular, né, desse dente, e essa fratura se estende de forma oblíqua até a face palatina desse dente, uma fratura completa, vestíbulo-palatina, envolvendo a cortical vestibular, mas preservando a cortical palatina. Então, eu estou localizando essa fratura, caracterizando essa fratura, que é muito importante. Não só dizendo que tem fratura no dente, e nem que a fratura é oblíqua, tem que dizer de onde o limite dessa fratura. Né?
Então, a tomografia acusa muito bem isto. Já nesse caso, a razão do exame foi uma fratura dentária, no dente 21. O dentista achava que tinha uma fratura dentária no dente 21. Claro, ele fez as radiografias convencionais, inicialmente, né, e não identificou, solicitou que fizesse uma tomografia computadorizada por feixe cônico. E nessa tomografia computadorizada por feixe cônico, observamos, inicialmente, pela imagem sagital, uma fratura da cortical vestibular, na altura ali do terço apical do dente. Uma imagem, inclusive, hipodensa, envolvendo a região periapical, compatível com trauma dessa natureza, mas eu não observo nenhuma fratura dentária. E aí, olhando os cortes, né, inferiores, a letra D, eu observo aquela fratura da cortical vestibular, estendendo-se pela região daquele dente 21, e entre o dente 21 e 11, que é na região do canal nasopalatino, essa fratura, vocês estão vendo na letra D, a seta, ela vai até o processo alveolar, estão vendo bem? E termina na cortical palatina, na região do canal nasopalatino. Então, eu tenho uma fratura da tábua vestibular que, né, se estende pelo processo alveolar na região do canal nasopalatino, então do 21, depois entre o 21 e 11, até essa região palatina. Mas não há fratura dentária. Então, aqui é a fratura alveolar somente. Né? Também, razão, um acidente, uma queda, um trauma. E aí observamos também uma fratura da cortical vestibular, fratura completa, desde a face vestibular, a face palatina do dente. E a presença de um dente supranumerário, um achado tomográfico, no interior do canal nasopalatino em posição invertida. Então, na imagem axial, você vê bem a fratura, né, lá da cortical vestibular e a fratura dentária. Como o paciente também teve a fratura da parede lateral do seio maxilar, com deslocamento na imagem axial. Então, teve deslocamento paralateral, né, então fratura maxila e fratura dentária alveolar. Nesse caso, a razão do exame foi a fratura do dente 21. Aquela imagem radiopaca é piercing. Tá? É o nosso famoso piercing que não se tira, não se quer tirar, etc., não se pode tirar. Eu falo sempre, se você tem uma lesão periapical, tudo bem, não é a incidência, né? A incidência para aqui é para os incisivos centrais. Mas se você faz uma incidência de um lateral e um canino para ver se tem lesão periapical, pode ser que você vai ter que trabalhar bem o Clark ali, né, para tirar o piercing da região periapical do dente. Por incrível que pareça, se o paciente se recusar a tirar, né? Pode ser. Mas a radiografia foi de incisivos centrais e o objetivo foi a avaliação da fratura no dente 21, fratura dentária, onde vocês podem observar que existe uma fratura, né? Uma imagem, uma linha linha radiolúcida, compatível com fratura, que se estende desde a mesial, né? Ali do terço cervical dele, né? Até a face distal. Só que o dentista pediu para fazer uma tomografia computadorizada. E olha o que avaliamos. Avaliamos, é uma fratura, como ele já tinha visto na periapical, mas é uma fratura oblíqua, uma fratura somente dentária e uma fratura somente na face palatina. Então, veja como a tomografia ela aprimorou a dimensão e a localização desta fratura. Então, mesmo assim, ela complementou de forma muito importante. Né? Falando de fraturas internas, tem um grau de dificuldade bem maior. Por algumas razões. Primeiro, são lesões muito pequenas, bem pequenas do que uma fratura por trauma. Fratura por trauma, na grande maioria das vezes, tem um deslocamento. Mesmo que seja um deslocamento pequeno, passa a ser bem mais claro, mais visível numa tomografia computadorizada. Fraturas internas, nem tanto. São lesões muito pequenas, muitas vezes podem não ser visíveis. E, além disso, existem interferências nesta região. Interferências podem ser de metal, né? Porque geralmente são fraturas, são associadas a pino intracanal, não é isso? Núcleo metálico. Tem uma interferência bem grande nessa região, né? Como de coroas, geralmente estão associadas a coroas metálicas também.
né, como cimento obturador intracanal. Porque a maioria dessas fraturas são dentes tratados endodonticamente com tratamento protético intracanal. Então você tem dupla interferência, associada à dificuldade de ver fratura, que já é bem pequena, né? Aí, mas, mesmo assim, é o exame mais indicado para observar fraturas, como eu mostrei, vou mostrar mais, em virtude também da limitação da radiografia periapical, da imagem bidimensional e com sobreposição de estruturas e pelo tamanho da lesão, né? Então, nesse caso, a razão do exame, fratura 24, o colega fez no seu consultório, a radiografia digital, periapical, dissociou as raízes, ele acreditava clinicamente, né, que tinha fratura. Outra coisa importante, volto a dizer, a clínica é soberana, tá? Então, a imagem sozinha não vai dizer se é fratura, não. A clínica é soberana. Então, para os endodontistas, né, clínico geral, a clínica é importante. Então, pode ser que eu não observe fratura e o dente tenha fratura, tá? Isto é comum, tá? Então, quem não fala isso para vocês não está falando a verdade. Eu vou ver sempre fratura em tomografia computadorizada. Não acreditem nele, tá? Em hipótese alguma, com certeza. Desconfiem muito, tá? Ele só vai mostrar casos fáceis, ou ele não vai mostrar a dificuldade que tem. É bem difícil, em muitos casos você pode ter fratura e não identificar. Já aconteceu comigo. Volto a dizer o que é normal, desde que eu siga o critério de interpretação de tomografia computadorizada. E o critério de análise para esse tipo, como eu fiz implante, ATM, fratura, tá? Mas tem seu erro, por essas dificuldades que eu falei, tá? Então, não existe máquina e nem software que consergue isso, tá? Qualquer bom radiologista, né, vai analisar, vai acertar e vai errar a fratura, qualquer uma, em qualquer tomógrafo, em qualquer software. Então, eu, por exemplo, se você me der um caso de fratura, eu vou acertar. Se você fizer um tomógrafo A, B, C e D, num software EFG, como vou errar também. Então, a diferença é quem está interpretando, é 90%, e não máquina. Máquina não faz milagre, tá? Então, eu acerto e erro, independente que software ou que máquina vem. Dificuldade é a mesma, tá? E ele não conseguiu identificar a fratura, e ele solicitou a tomografia computadorizada, observando imagens axiais, coronais sagitais, e olha que dado importante, observamos uma fratura longitudinal, a interferência é pequena, porque era um provisório, né? Não era a coroa protética, o material protético permanente. E aí observamos a presença na imagem coronal, que está superiormente no meu canto direito, a presença de uma imagem hipodensa compatível com uma fratura vertical ou longitudinal, né, naquele elemento 24. Na imagem axial também mostra muito bem essa fratura. Mas na imagem sagital, eu não consigo identificar essa fratura. Olha que importante. O nosso primeiro tempo da aula. Se eu pego só a imagem sagital, esqueça as outras duas, eu vou dizer que não tem fratura. Então, espera aí. Então, eu estou errando porque eu não utilizei o critério correto. Então, não adianta colocar a culpa em artefato, que aí não tem. Entenderam? Então, eu estou trabalhando com os dois lados da moeda. Olha o critério de abordagem. Por quê? Porque fraturas verticais, longitudinais, é difícil você ver numa sagital, né? Sagital é mais oblíqua e transversal. Então, por isso que você vai acompanhar o critério de análise, que é observar a reconstrução multiplanar simultaneamente. A imagem coronal, axial e sagital. Então, esse é o critério. Agora, se você não conseguir observar por alguma razão, isso acontece, tá? Às vezes tem uma sobreposição com algum metal, algum artefato, ela está difícil de ver, mas você tem que seguir o critério correto. Então, se eu analiso somente a sagital, passava batido, mas eu estaria errando na minha análise. Então, aqui a imagem coronal mostrando a fratura longitudinal ou vertical. Esse ponto é importante também, mostrando que nós vimos no primeiro tempo da aula também. Também foi um colega que levou 2 filmes para mim. 2 folhas, né, de filme. Essa foi a primeira, onde você tem uma imagem axial, foi gerada a imagem coronal panorâmica e, consequentemente, as imagens parasagitais. Ele achava que tinha fratura no canino, tá? No canino do lado direito. E aí ele trouxe uma outra folha onde são as imagens parasagitais.
Só trouxe as 2 folhas. E perguntou para mim, Marcelo, tem fratura nesse dente canino. O dente canino, para vocês visualizarem, ele vai do corte 53 ao corte 57, de 56 a 57. Tá? Esse é o dente canino, que segundo ele está ali no 53, 57 no corte coronal panorâmico. E ele me perguntou sobre no corte número 56, né? Uma imagem mais hipodensa na região cervical. Eu virei para o colega e falei, olha, na minha opinião, nessa imagem você está me mostrando 2 folhas, 2 filmes. Na minha opinião, não é uma fratura, é um artefato. Mas eu preciso das imagens originais. Eu preciso das reconstruções multiplanares. Eu preciso das imagens axiais, coronais e sagitais, para eu te dar certeza. Ele não entendeu bem. Falou, mas espera aí, essas imagens não são a tomografia computadorizada? Aí eu falei, não. Ela é a tomografia computadorizada. Claro, ela é importante, só que ela é um pós-processamento. Você toma cuidado, porque essa é uma espessura que você seleciona, não é reconstrução, é uma imagem bidimensional, é um corte, e tem um espaço entre uma imagem e outra. Então, se a fratura estiver no meio desse espaço, você não viu. Então, eu não posso te afirmar. Pode até que não tenha fratura nenhuma, ou eu não veja. Volto a dizer, o critério é importante. Discernimento para ver fratura é muito importante. Isso quem cabe ao radiologista definir. Tá? Não é máquina e software. Agora, eu posso não observar, ou pode não ter, mas nessa imagem eu não posso te afirmar. Aí eu expliquei para ele, você deve solicitar as imagens axiais, coronais e sagitais, no local que você fez, né, no serviço de radiologia. E aí você traz para mim eletronicamente, e a gente vê direitinho se tem fratura ou não. Ele voltou, pegou as imagens originais, ok? E trabalhamos juntos, no local, eu e ele lá na minha sala. E olha o que observamos. Observamos a presença, sim, de uma fratura na imagem sagital. Uma fratura horizontal ou transversal na porção apical daquele dente. Então, você vê muito bem lá na imagem sagital, porque é uma fratura horizontal, né? Ou transversal, e na imagem axial também, né? Melhor ainda, né? Lá superiormente, nas 2 imagens. A imagem hipodensa, compatível com uma fratura. E na imagem sagital. Já na imagem coronal, eu só vejo por causa do guia, porque é uma fratura mais transversal, né? Mais horizontal. Então, não coloque interferência no artefato metálico, apesar de ter interferência muito grande. Provavelmente, se a fratura fosse um terço cervical médio, teria dificuldade. Mas não coloque, porque a fratura foi lá no terço apical, e terço apical não tem artefato. Entenderam? Então, esse foi um erro de critério de análise em termos de pós-processamento. Tá? Aqui, a razão do exame foi a avaliação da raiz vestibular do dente 15. Isso é muito importante. Como você tem uma lesão endopério dessa dimensão, se observa imagem hipodensa, envolvendo toda a região periapical das 2 raízes, né, do dente 15, envolvendo, inclusive, até a raiz mesiovestibular do dente 16, envolvendo a furca, e a pesquisa for fratura, prestem muita atenção na extensão dessa fratura de uma das raízes para a furca. Tá? Então, prestem muita atenção, porque a possibilidade é muito grande. Então, foi o que eu fiz. Né? Então, observamos ali a presença, na seta amarela, na imagem no meu lado direito, a presença de uma imagem compatível com fratura. Essa fratura na imagem axial é na raiz vestibular do dente 15, que na imagem axial eu vejo muito bem, raiz vestibular do dente 15, palatina, então eu estou com o meu guia sobre essa raiz, automaticamente ela está me mostrando essa, onde eu não vejo, mas aqui eu vejo claramente a presença na seta amarela da fratura de furca correspondente à raiz mesiovestibular do dente 15. Tá? Então, critério importantíssimo para análise de fratura, mesmo tendo interferência na região, interferência metálica. Né? Correndo a raiz palatina do dente 15 também, essa fratura se estende, né, para a região de furca, então tem muito artefato na imagem axial, tem muito artefato nessa imagem, né, também, e ali tem um menor artefato, e a imagem vai para a furca também.
Então, a fratura mais vertical. Então, você vê bem na imagem coronal. Né? Vejo como é importante você definir esse tipo de abordagem, né, para análise de fraturas. Já nesse caso, a razão de exame foi a avaliação de fratura nesse primeiro molar inferior. Estou observando a raiz mesial, a presença de uma imagem hipodensa, compatível com uma lesão periapical, com uma reabsorção apical dessa raiz também. Né? Também temos um rompimento na imagem coronal, que é a imagem mais superior, um rompimento da cortical vestibular. Né? E a razão do exame também foi a avaliação de fratura. Então, ele perguntou se essa imagem lá na seta, se era fratura. Eu falei, não, interferência e artefato metálico. Ah, mas pode ser que na remoção do dente eu veja a fratura? Sim, mas eu tenho que laudar o que eu estou vendo. Tá? Se a minha observação é mais proeminente de uma imagem compatível com o artefato, eu tenho que dizer que existe uma densidade que pode representar a fratura, porém, mais característica de artefato metálico. Que esse caso me mostrou. Então, nessa imagem coronal inferior, eu vejo uma presença de artefato, onde está a minha seta amarela bem grande, nessa região, e aqui uma linha hipodensa. Então, é essa forma que eu abordo uma tomografia computadorizada quando, né, eu coloco que é uma imagem mais característica de artefato nessa região. Daqui. Então, vocês observem a imagem bem hipodensa, compatível com o artefato, presença de artefato, e essa linha saindo dela, que é a mesma que eu mostrei nessa imagem. Eu só corri os cortes coronais, mas é a continuação. Então, consequentemente, na minha opinião, eu laudei como imagem mais compatível com o artefato proveniente do material obturador intracanal. Tá? Então, estou colocando diferentes situações para vocês observarem o meu critério. Dentes inclusos e supranumerários, como eu falei, né? Canido, citei já para ortodontia, né? Que é importante também. Então, aqui a presença da avaliação do dente 13, né? A localização dele. Vejo que a coroa está ultrapassando a cortical palatina. A coroa está em contato, né, com a face palatina, né, dos dentes 21 e 22, a coroa. Aí eu começo a ver a raiz. Como é que está a raiz? A raiz está em contato com a raiz palatina da porção apical do ápice, né? Do ápice radicular, né? Daquela raiz palatina do dente 24. Então, a coroa, em contato com a face palatina dos dentes 21 e 22. Coroa, sobre a cortical palatina ultrapassando, mas o dente não é só de coroa. E a raiz, se ele está numa posição oblíqua, então provavelmente, não é isso, ele está cruzando ali o quê? O premolar em direção à cortical vestibular. Você está avaliando uma imagem tridimensional, não uma imagem periapical, mesmo que seja por Clark ou panorâmica. Então, consequentemente, você verá, né, esta raiz, como está sendo mostrado aqui, né, tangenciando a cortical da fossa nasal, né, e em contato com o ápice da raiz palatina do dente 24. Então, você está mapeando a localização, a inclinação e a posição anatômica dos dentes, da coroa e da raiz. Está claro? Razão do exame, o colega fez uma radiografia panorâmica, e a razão do exame foi a avaliação de um dente supranumerário na maxila, na região anterior da maxila. Fizemos a tomografia computadorizada e aí observamos a presença, né, de um dente supranumerário no interior da fossa nasal. A porção apical dele está intraóssea, na maxila, mas o terço médio cervical e a coroa no interior da fossa nasal. Né? Então, muito bem representada pelas imagens multiplanares, pelas imagens axiais, né, coronais e sagitais. Né? E a reconstrução em terceira dimensão, de caráter ilustrativo. Né? Nesse caso, interessante, para ilustrar, né, essa anomalia. Né? E aqui na imagem, mais uma vez, a imagem axial, imagem coronal e sagital, mostrando a presença do dente supranumerário dentro da fossa nasal, uma reconstrução em terceira dimensão, um pouco mais refinada, né,
mostrando ali parte dele, né, dentro da fossa nasal, importante. Né? Então, complemento fundamental. Né? Lesões periapicais e endoperiodontais. Algumas eu mostrei em associação com fraturas, porque geralmente essas fraturas, né, radiculares estão associadas a lesões periapicais e endoperiodontais. Né? Então, mas a gente também abre um capítulo à parte, faz alguma discussão em casos que não haja fratura para a gente abordar também paralelamente. Então, aqui, mais uma vez, razão do exame e avaliação do dente 7. Imagem axial, coronária e sagital. Observamos a presença de uma imagem hipodensa, envolvendo a região das 3 raízes, estendendo-se para a região de furca e com reabsorção da cortical palatina. Notem nessa imagem sagital, no meu canto superior do lado direito, um abaulamento da cortical do seio maxilar. Todos estão vendo? Um abaulamento da cortical do seio maxilar. E esse abaulamento também, ele está observado junto com o aumento dessa cortical, um aumento da espessura dessa cortical do soalho do seio. Está claramente, estão observando bem, aumento da espessura dessa cortical e aumento de densidade dessa cortical. Bem, então vamos lá. Tendo um processo inflamatório crônico ali, não é? Envolvendo furca e as 3 raízes. Parece bem grande, não é? Bem severo. O que o organismo está fazendo com isso? Está tentando se proteger para que não haja um rompimento da cortical do seio maxilar. Como é que ele faz? Ele aumenta a espessura e aumenta a sua densidade. Ou seja, ali é uma osteosclerose reacional. Então, consequentemente, está formando osso, o organismo, produzindo mais osso, para que não haja o rompimento da comunicação. Então, consequentemente, na tomografia, vocês observam essa imagem mais hiperdensa e mais espessa. Então, sempre quando vocês analisarem casos assim, preste atenção. Isso é muito importante. Essa lesão se estende para o túber, rompe a cortical posterior do túber, mas, infelizmente, há o rompimento dessa cortical. Então, temos que analisar todas as imagens. Hein? Se eu parasse lá, eu ia descrever, não há rompimento da cortical do soalho do seio maxilar. Né? E, no caso, houve sim. Eu corri todas as imagens. Então, houve um rompimento da cortical do soalho do seio. Consequentemente, temos um espessamento de mucosa sinusal na região de assoalho, maior do que do lado contralateral. Então, provavelmente, pode ser uma sinusopatia de origem odontogênica, que também é bem comum. Mas na panorâmica é difícil de ver. A periapical também. Então, olha, né, a introdução, o complemento da tomografia computadorizada em casos dessas lesões. Muito importante, fundamental. Aí, continuando. Né, mostrando o padrão esclerótico, né, do osso. Claro, né? Inclusive o dente 6 também, com lesão de furca. Né? Razão do exame e avaliação, já com histológico, feito uma lesão periapical na região anterior da maxila. Lesão periapical. Cisto radicular periapical. Resultado do histológico. Classicamente, um cisto periapical. Olha a dimensão dessa lesão. Olha a destruição dessa lesão. Então, cuidado, tamanho não é documento, né? Então, muitas vezes, observamos um cisto, principalmente você vai analisar isso numa radiografia panorâmica, naquela região anterior ali, você tem sobreposição, não é isso? Fossa nasal, projeção do palato, seio. Né? Então, é difícil. Panorâmica para o terço médio da face, principalmente na região anterior, para ver lesão, muito difícil. TCFC eu chamo carinhosamente de tomografia computadorizada de feixe cônico, tá? Vocês já devem ter visto. Então, vamos lá. Inferiormente, temos imagens axiais, né, onde observamos o rompimento da cortical palatina, um abaulamento, rompimento da cortical vestibular. Então, o cisto provoca esse rompimento. Estou subindo o corte. Consequentemente, invade a fossa nasal e rompe a cortical anterior do seio maxilar. Né? Rompe a cortical anterior do seio maxilar. Complementando com as imagens coronais, que estão acima. Observamos aqui do meu lado esquerdo o rompimento daquela cortical palatina, correspondente aqui, a imagem axial. E vejam lá na fossa nasal, nas 2 imagens coronais, abaulando e rompendo a cortical da fossa nasal. Então, eu consigo, consequentemente, mapear, né,
a relação desse cisto periapical na região anterior da maxila. Ele provoca rompimento da cortical, do seio maxilar, na sua parede anterior, na região de assoalho, rompimento da cortical palatina, abaulamento e rompimento da cortical da fossa nasal e da parede vestibular. Somente através da tomografia computadorizada por feixe cônico, nessas imagens axiais e coronais, eu consigo fazer essa interpretação. E aqui mostrando, né, no corte axial, o grande abaulamento e rompimento da cortical vestibular. Diversas afecções dos maxilares. Então, como eu falei no início, né, é muito importante a análise da tomografia computadorizada, a sua aplicação em lesões ósseas, em patologia. Fundamental. Na minha opinião, na minha singela opinião, talvez a maior penetrância da tomografia, o maior divisor de águas em relação à radiografia convencional é na área de patologia, é na área de lesões. Desde uma lesão endopério, que vocês viram, desde uma lesão periapical simples, tamanho pequeno, médio ou grande, como vocês viram também, até lesões maiores, até um queratocisto, um mixoma, um ameloblastoma, um tumor ontogêneo adenomatóide, tumor de Pindborn, um cisdentígero, qualquer lesão de desenvolvimento ou inflamatória, lesões fibrosas, extremamente importante. Na minha opinião, número 1. Então, nós temos diversas lesões, volto a dizer, desde uma lesão pequena, periapical, que você pode, numa radiografia periapical, achar que ela está envolvendo apenas o periápice. Você faz a tomografia, vê a ausência da cortical vestibular, ausência de inserção óssea, até uma lesão numa panorâmica na mandíbula, que tamanho mediano, e você, quando você faz a tomografia, você vê abaulamento, destruição de cortical, envolvimento do canal da mandíbula, como vocês viram, envolvimento do seio maxilar, abaulamento, rompimento do seio, e etc. Né? Então, eu coloquei alguns exemplos. Né? Por exemplo, nós temos a ameloblastoma. Ameloblastoma é um tumor odontogênico benigno, consequentemente de crescimento lento. Ele pode ser unilocular ou multilocular. Né? Geralmente, multilocular é uma forma mais agressiva dele. Né? Abaula, rompe corticais, desloca canal. Né? São dimensões maiores. E unilocular, que tem aspecto diagnóstico diferencial também, com outras lesões odontogênicas, uniloculares e multiloculares. Mas é muito importante também salientar que tomografia computadorizada, né, não dá laudo histológico. Tá? É que eu falei no início da aula. Ela vai complementar muito esse diagnóstico final. É que eu coloco no meu livro, é um diagnóstico por imagem, mas que vai complementar o seu diagnóstico final. Onde, claro, o padrão ouro, que a gente chama de gold standard, é o histológico. Você tem um clínico, tem o histológico e o radiográfico. Né? Onde entra a tomografia computadorizada como um importante adjunto, com informações bem mais precisas, com uma estimativa muito mais próxima do comportamento e componente daquela lesão, do que uma radiografia convencional, na grande maioria das vezes, é a radiografia panorâmica. Está claro isso? Vamos entender? Isso é fundamental. Então, a tomografia não vai fazer com que você acerte a lesão. Quanto a isso, vai ser por meia dúzia, não vai mudar nada. Mas ela vai dizer, ela vai fornecer dados extremamente importantes sobre o comportamento e componentes da lesão que a outra imagem, a radiografia convencional, não vai fornecer. Sobre o comportamento de corticais, envolvimento dos tecidos adjacentes, calcificações, unilocularidade, multilocularidade. Eu, por inúmeras vezes, vi radiografia panorâmica na minha frente que eu laudei como unilocular, porque eu estou observando, claro, uma lesão unilocular. Sugeri uma tomografia para feixe cônico, o paciente, o colega, retornou com a feixe cônico, olhei, era multilocular. Claro, nenhuma lesão evolui de uni para multi. Ela nasce e morre uni, nasce e morre multi. Ah, mas você errou no laudo? Não. Eu tenho que laudar o que eu estou vendo, não é que eu estou sugerindo, imaginando que possa ser. Que é uma limitação. Tá? Então, olha que complemento importante. Tá? Então, isso sim a gente tem que tirar da tomografia. Né? Se ela é totalmente hipodensa, ou seja, uma lesão puramente osteolítica,
Ou não, ela é hipodensa, ou seja, destrói, mas ela tem calcificações no seu interior. Até o acompanhamento dessa lesão, né, seja qualquer um tratamento, né, uma reparação óssea, que você vai analisar, a tomografia é fundamental, porque ela é um alto standard, né? Ela vai te mostrar isso com uma estimativa, volto a dizer, muito próxima do real. Ah, ela é real? Não. Real é o físico. Real é o padrão ouro. Real é o clínico, cirúrgico, histológico. Só que ela é mais próxima do que a imagem convencional. Então, isso que a gente tem que tirar da tomografia computadorizada. Se é uma imagem totalmente hiperdensa, então pode ser uma imagem... As densidades dela, você pega um odontoma, são densidades semelhantes a esmalte dentina, por exemplo. A localização dela, sem sobreposição de estruturas. Né? Então, isso a tomografia fornece em lesões ósseas. Então, temos aqui uma lesão, claro, diagnosticado histologicamente, como a ameloblastoma. Né? Uma lesão hipodensa, na região da mandíbula do lado direito, provocando um abaulamento de ambas as corticais, um pouco mais proeminente na cortical vestibular, sem rompimento dessas corticais, nas imagens axiais, né? Envolvendo o segundo molar, o primeiro molar também. E nas imagens coronais eu vejo, na minha seta aqui, amarela, na imagem coronal superior do lado direito, eu observo a presença do deslocamento do canal da mandíbula para a base, que é uma característica de um ameloblastoma. Deslocar o canal da mandíbula para a cortical interna da base da mandíbula. Eu vejo ali um rompimento da crista, né, onde está sendo envolvida pelo dente, na outra imagem, envolvendo, né, o primeiro molar, envolvendo as raízes do primeiro molar. Né. Nas imagens mais inferiores, aquele abaulamento que eu já tinha visto na imagem axial. E nas imagens sagitais eu vejo um tal asterisco amarelo, a reabsorção, né, na imagem sagital inferior do meu lado direito, a reabsorção da raiz mesial. Então, característica de uma lesão odontogênica, podendo representar um cisto, um tumor odontogênico, mas o mais objetivo é extrair esses subsídios, esses comportamentos, os componentes de uma lesão unilocular hipodensa. Queratocisto, né? Hoje em dia, fazendo um upgrade da classificação da Organização Mundial da Saúde, ele voltou a ser classificado como cisto odontogênico de desenvolvimento, né? Até 2 anos atrás, ele era classificado como um tumor odontogênico epitelial, junto com a ameloblastoma, junto com o tumor odontogênico epitelial calcificante. É uma classificação puramente histológica, não de imagem, não de radiografia, né? Mas a gente segue essa classificação didaticamente, né? E observamos um paciente com 12 anos de idade, avaliação de uma lesão na mandíbula, de um queratocisto na maxila do lado esquerdo. E observando a imagem axial, onde está a seta amarela, um rompimento da cortical palatina, um discreto adelgaçamento da cortical vestibular, mas eu não vejo adelgaçamento e nem abaulamento dessa cortical palatina. Então, um ponto importante também. Quando você tem um rompimento de uma lesão, ele é precedido de um abaulamento ou um adelgaçamento, sempre. Quando você tem um rompimento, não tem esse adelgaçamento nem esse abaulamento, a possibilidade de ser por um agente externo é bem maior. Então, eu já tenho dados histológicos desse paciente. Ele já chegou com razão do exame queratocístico, já fez uma análise histológica. Então, eu não observo naquela cortical palatina nem abaulamento nem adelgaçamento, mas eu vejo um rompimento. Então, eu posso colocar no meu laudo, coloco ponto de interrogação, né, que essa imagem pode ser compatível a uma intervenção externa, uma biópsia isional ali, né, por exemplo. Né. Então, é importante que se coloque isso, que eu não estou vendo abaulamento e nem adelgaçamento. Né. E, geralmente, o queratocisto é uma característica de crescer mais no sentido antero-posterior do que abaular as corticais. Né. Então, vejo bem isso na imagem axial. Na minha imagem coronal, que está superior, naquela setinha, vejo o mesmo rompimento, também sem nenhum abaulamento e adelgaçamento. E eu vejo claramente um abaulamento grande, sim, tanto na imagem coronal como na imagem sagital, da cortical do soalho do seio. Não existe rompimento da cortical do soalho do seio, existe um grande abaulamento da cortical do soalho do seio.
Aí vocês vão me dizer, e aquela imagem hipodensa, compatível com densidade de ar, naquela região ali, aquilo é o quê? Aquilo é o ar provocado provavelmente pela intervenção externa, pela biópsia. Tá? Então é normal que crie ar dentro da lesão. É muito comum isso. Então, mais o indício que foi realmente feita uma remoção de material daquela lesão. Então, isso aqui não é um seio maxilar. Tá? O seio maxilar está lá onde a cortical está abaulada, pelo interior de ar no meio da lesão. E mostra que a lesão desloca, o premolar, estão vendo? Deslocamento do premolar. Deslocamento do premolar. Então, esses são os componentes do comportamento desta lesão. Em relação aos dentes envolvidos, então nós vimos o quê? O segundo premolar, não é isso? Está deslocado, com a coroa voltada para a distal, para o molar. E essa lesão envolve esse primeiro molar, não é? Se ele envolve, temos que observar os dentes que envolvem. Já falamos do premolar, agora do molar. Então, aquela ponta da seta mostra a raiz mesiovestibular. Olhando aqui nas imagens axiais, eu tenho a raiz palatina, raiz distovestibular e a mesiovestibular. A minha seta está nessa raiz que é mesiovestibular. Então, ela vai me acusar lá na sagital e aqui na coronal. Então, eu observo uma reabsorção apical, um arredondamento apical, como vocês queiram falar, daquela raiz, daquele dente que está sendo envolvido pela lesão, pelo queratocisto. A mesma coisa da raiz palatina. Então, aqui está a cortical palatina, raiz palatina. Raiz palatina, tanto na coronal como na axial. Também reabsorção da raiz palatina. E aqui eu ilustrando para vocês as três raízes, a mesovestibular, a palatina e a distovestibular. As três raízes apresentam esse arredondamento apical, podem representar uma reabsorção proveniente da lesão do queratocisto que envolve esse molar. Displasia fibrosa, lesões fibrosas, muito comum no dia a dia do consultório de vocês. Displasias ósseas, periapicais, displasia óssea focal. São lesões muito comuns, displasias fibrosas. Não são imagens líticas. As displasias ósseas podem até ser, sim. Nós temos a fase inicial, que é a fase lítica, totalmente hipodensa, depois a fase mista de maturação e a fase de maturação total, que pode acontecer também numa displasia fibrosa. Nesse caso, uma imagem hiperdensa, homogênea, uniforme. Então, aí não tem lise óssea, não é? No queratocisto ameloblastoma tinha uma lise óssea, tinha uma destruição óssea, por isso a imagem hipodensa. Aqui não existe. Aqui é uma imagem hiperdensa. Então, não existe lise óssea. Imagem hiperdensa envolvendo a cortical palatina, entre o segundo premolar e o primeiro molar, em contato com a cortical do soalho do seio maxilar e com a cortical palatina. Então, eu estou mapeando a lesão, colocando um comportamento e o componente dela em relação ao dente, as corticais, o seio maxilar, a sua densidade. Uma imagem característica de uma lesão fibróssea. Outro exemplo, mostrando claramente. Que é uma lesão bem comum. Não é uma lesão odontogênica, uma lesão fibróssea. Odontoma. Odontoma é o tumor odontogênico mais comum. Ele não é epitelial, como é o ameloblastoma misto, de natureza, de origem epitelial e mesenquimal, e ele é o número 1. O ameloblastoma é o número 2, ele é o número 1. E aí, consequentemente, a tomografia mostra a localização deles e o aspecto de densidade semelhante a esmalte de dentina. Esse caso, bem interessante, paciente com 25 anos de idade, fez a radiografia panorâmica e o laudo da radiografia panorâmica foi, o colega indicou para fazer uma tomografia, depois de avaliar a radiografia panorâmica, e a razão do exame foi a avaliação de uma imagem radiopaca na maxila do lado direito. Avaliação de uma imagem radiopaca na maxila do lado direito, depois que fez a radiografia panorâmica. Ele foi fazer a tomografia, chegou para mim, e na tomografia avaliamos uma imagem hiperdensa,
com densidade semelhante a dente, esmalte dentina, no interior do seio maxilar, em contato com a cortical medial do seio maxilar, na região de assoalho do seio. Característica de um odontoma, pela densidade. Classicamente, claramente você vê os dentes, né? Esmalte dentina, forma de dente. No interior do seio maxilar, onde observamos uma obliteração quase total do seio maxilar. Não é? Que é importante isso. Você tem um corpo estranho dentro do seio, uma lesão que está dentro do seio. Não é? Provocando abaulamento naquela imagem axial, vocês mostram bem a imagem superior do meu canto esquerdo, um abaulamento da cortical do seio maxilar, da parede medial do seio maxilar, na região de assoalho. Mas vocês aprenderam na aula de hoje que tudo se escaneia, se lê todo o volume. Tomografia computadorizada por feixe cônico na imagem plana. Ela não é feita de 1 ou 2 cortes, ela é feita de um volume. Se ela é feita do volume, primeiro slide da aula, é uma aquisição volumétrica, uma imagem tridimensional, onde são geradas as imagens originais, axiais, coronais e sagitais. É isso? Então, consequentemente, você tem que analisar todo o volume. Analisando todo o volume, observou uma imagem hiperdensa, de semelhante densidade, com o mesmo aspecto da previamente descrita, compatível característica de um outro odontoma, situado na região de Tuber, sobre a lâmina medial do processo pterigoide. Por que essa imagem ele não viu? Porque é uma imagem difícil de ver numa radiografia panorâmica. A outra imagem é bem mais fácil. E ele não prestou atenção, mais difícil de se ver na panorâmica. Então, a razão do exame foi aquela imagem radiopaca na maxila do lado direito. E aí, através da tomografia, além de ter uma interpretação mais precisa, né, uma imagem melhor da localização, não é, do comportamento daquela lesão, na maxila e no seio maxilar, observamos, então, pelos critérios da tomografia computadorizada de uma análise volumétrica, a presença de um outro odontoma. Tá? Então, muito importante essa abordagem, fundamental. Tá? Então, na verdade, é essa mensagem que eu deixo para vocês aqui, da importância da tomografia computadorizada, né? O importante é conhecer o método de obtenção e, principalmente, colegas, como abordar a tomografia computadorizada. Ela não é nem melhor nem pior do que uma radiografia convencional. Como eu falei no início da aula, não vai substituir. Mas são formas diferentes de você abordar, são critérios diferentes. Não misturem, nem de um lado nem do outro. Tá? E volto a dizer, o diferencial são vocês. Não é máquina e não é software. Está aqui a imagem. E aí, como eu comentei, que muitos de vocês me solicitaram, muitos me pediram já, né, antes da aula, durante a aula, né, nas mensagens. O nosso curso de extensão universitária na Universidade de São Paulo, aberto para todos, é um curso que já vai para 17 anos. Foram mais de, até hoje, até esse fim de semana que vem, que vai ser o último módulo do segundo semestre, né, o próximo começa em março, mais de 880 alunos já passaram, inclusive muitos daqui do Rio de Janeiro, muitos. Inclusive, essa turma tem 30% do Rio de Janeiro. Então, toda a turma tem, de 20 alunos, tem uns 5, 6 do estado do Rio de Janeiro. Vem gente do Brasil inteiro, de todos os estados. Né? Então, há 880 alunos, desde que ele foi desenvolvido, que foi um curso pioneiro, né, e ainda é, né, até os dias atuais. Né? Então, é um curso sobre tomografia computadorizada, exclusivamente por feixe cônico. Meu e-mail de contato eu já deixei com todos, deixo à disposição. O curso é 85 horas aula, é um curso mensal, é um fim de semana por mês. Tá? Ele começa em março de 2019. Então, é um fim de semana março, um fim de semana abril, um fim de semana maio, um fim de semana junho e um fim de semana em julho. Sábado e domingo, né, de 9 às 6, no sábado, de 9 às 4 da tarde, domingo. Um fim de semana por mês, são 5 meses. Então, temos um mês de só estudo de aquisição pós-processamento, um mês de implante, ATM, cirurgia, fraturas, lesões. Né?
É um curso não somente teórico, como também de laudos eletrônicos. Então, todos trazem seu laptop, é instalado gratuitamente o software no laptop de vocês, e nós fazemos discussões de casos interativos, de todas as especialidades com todos. Né? É um curso da Universidade de São Paulo, então o diploma, a declaração, o certificado é da USP, reconhecido pela Universidade de São Paulo, pela Fundação da Universidade de São Paulo, da Odontologia, que é a Fundecto. Então, um curso teórico e prático, aulas de interpretação de casos em tomografia, treinamentos para laudo eletrônico. É um curso super multidisciplinar, né? Então, tem clínico geral, tem radiologista, tem endodontista, periodontista, ortodontista, dupla especialidade, recém-formado, clínico geral. É muito legal, excelente. Volto a dizer, tem muita gente do Rio de Janeiro fazendo curso todo semestre. É um curso que tem no primeiro e segundo semestre. Então, eu ofereço de março a julho, aí acaba a turma, aí vem uma nova de agosto a dezembro. Isso durante 17 anos, ininterruptamente. Por isso que eu falo que foram 881 alunos que passaram todos os estados. Meu e-mail está à disposição. Também o site do Lab, onde vocês podem saber tudo do curso, clicando, já tem a programação, o conteúdo, as datas todas. Eu não mudo data. Então, estão todas as datas de março a julho, está tudo certinho, está o conteúdo, o programa. Né? E o nosso site de laboratório e meu e-mail para qualquer questionamento que vocês tenham da aula, qualquer dúvida que vocês queiram compartilhar comigo, qualquer experiência que vocês tiveram, estão tendo em tomografia, que eu sei que é difícil, eu sei, eu posso colocar no lado de vocês, eu sei tudinho que vocês sabem, que você não sabe. Eu trabalho com isso há 20 anos, então eu sei a dificuldade que tem. Mas eu, assim, é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Então eu vivo disso há 20 anos, pratico isso de manhã e de tarde, só de noite que não. Exceto quando eu vou viajando dando um curso como esse, né? E aí eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez o CRO do Rio pelo convite, que já tinha sido feito há muito tempo, as datas não estavam batendo, né, pelas minhas ocupações, tanto que amanhã eu tenho um curso, quarta e quinta no Centro de Estudo, e sábado e domingo termina esse meu curso em São Paulo, né? Então, amanhã, às 6 horas da manhã, eu estarei voltando, que eu tenho aula amanhã para dar de manhã no meu curso de especialização em radiologia. Mas foi ótimo, estou super contente, né? Foi muito bom ter essa experiência aqui no CRO. Né? Eu, particularmente, não sei se vocês devem ter percebido, apesar de morar 28 anos em São Paulo, eu sou carioquíssima da gema, né? Então, aviso a plateia toda aí, né? Moro há 20 anos, 28, me formei, sou carioca, de Laranjeiras. Sou torcedor do Fluminense, então aí muitos vão ficar felizes, os flamenguistas, os vascaínos não, mas tudo bem, né? Escapamos da segunda divisão, não sei como, né? Mas conseguiu mais uma vez. Todo ano é um sofrimento, mas passamos. Ano que vem, 2019 será diferente, assim esperam os tricolores. Me formei aqui na Universidade Federal Fluminense, na UF, que eu tenho um carinho muito grande, né? E aí eu sempre gostei de desbravar coisas novas, diferentes na minha vida. E me formei em 1989, né? E fui para São Paulo para aprender radiologia, que eu fui monitor de radiologia durante a minha carreira acadêmica inteira, como aluno de graduação. E lá fui para a USP por obras do destino, né? Que a gente sabe das nossas vidas. Teve um concurso em 1990 para professor de radiologia da USP. Estava começando a pós-graduação, especialização, né? E eu fiz e passei, com 23 anos completados de idade, né? E de lá nunca mais saí. Então, eu sou professor da USP desde 1990. Vai completar dia 1º de junho de 2019, né, 29 anos de docência na Universidade de São Paulo. Fiz meu mestrado, doutorado, fui para o exterior fazer pós-doutorado. Né? Então, eu não digo que eu sou mais paulistano do que carioca. Por na verdade, eu vivo há 28 anos, nunca mais voltei, né? O meu filho não nasceu lá, nasceu nos Estados Unidos durante o meu pós-doutorado, o Rafael. Mas a minha filha Clara nasceu em São Paulo, né? E a minha vida é toda lá. Mas eu sou carioca da gema, tá bom? Com todo carinho, né? Então, obrigado vocês presentes, foi muito bom estar aqui. Espero não ter falado muito de tomografia, passado um pouco tempo de vocês, né? Eu sei que essa hora vocês saem do trabalho, né? A colega saiu do curso, do consultório, né? Querem dar uma descansada em casa com a família,
e vieram aqui assistir, né? Isso para mim é gratificante, não importa o momento onde eu estiver, para mim é sempre um prazer estar com vocês, tá? E o CRO, mais uma vez, muito obrigado, em nome do presidente, em nome de todos do conselho que me fizeram o convite. Estou à disposição de vocês, o que vocês precisarem, tá bom? Obrigado pela atenção. Bom, antes de agradecer e passar o certificado às suas mãos, professor, tem alguns recados. Apesar de terem poucas pessoas aqui, tem outras muitas assistindo. A Mariana Macedo Peçanha falou, excelente aula. Álvaro Marques Bustamante, isso aí, professor. Gisele Enes, top. Marcelo Couto, excelente palestra. Seja bem-vindo, doutor Marcelo. Nelma Radiologista, à distância, parabéns, professor. Marcelo Aragão, excelente aula. Velcides Fabris, ótimo ter esse up de conhecimento. A Mariana Macedo, excelente aula. 1.326 pessoas alcançadas. E, antes de passar as mãos, eu quero dar só mais 2 recados rápidos do CRO. Lembrando aqueles que não votaram no dia 29, que devem fazer a justificativa de não ter votado. E, nessa sexta-feira, dia 7/12, às 8h30, teremos o 14º Encontro dos Alunos e Ex-Alunos de Pós-Graduação em Implantodontia Oral do Rio de Janeiro. Professores Cássio Codorna Hort, Abílio Copede, Rubens Raimundo e Odemar Brito, no Centro Empresarial Le Monde, Avenida das Américas. E agora, passar o certificado às mãos do professor e agradecer a sua presença em nome do CRO. Obrigado. Obrigado. Obrigado.